Boa tarde, turma do quarto ano. Hoje, 15 de junho de 2020, temos História e Geografia, tá bom? Em História, a gente vai continuar sobre o assunto dos primeiros habitantes do Brasil. Aí nós vamos para a página 20 e 21 de História. Vamos continuar um exercício, tá? Sobre os primeiros habitantes do Brasil. A gente estava vendo sobre trabalho indígena, o que é trabalho de mulher, o que é trabalho de homem na comunidade indígena. E nós paramos na página 19, sobre a carta do Pedro Vaz de Caminha e tal. Agora nós vamos para a página 21, tá bom? Número 7. Encontre no diagrama o nome de 7 grandes nações indígenas. As nações indígenas são Caraíba, Tucano, Opano, Charruá, Aruaque, J-E, Tupi-Guarani. Você vai procurar o nome dessas 7 grandes nações indígenas, tá? Caso você fique na dúvida de quais são as nações, tias, quais são as nações e tal, no texto tem, tá bom? Na página 17, nós temos os nomes das nações indígenas, tá? Na página 16 também, lá no finalzinho da página 16, nós temos aqui, ó. Bem no finalzinho mesmo, nós temos os nomes das tribos, tá? Das nações indígenas. Você vai procurar o nome dessas tribos aqui no caça-palavras, tá? No número 8, pesquisa as populações G, Aruaque e Pano e marque no mapa, de acordo com a legenda, as suas áreas de vivência. Onde vivia a tribo G, onde vivia a tribo Aruaque, onde vivia a tribo Pano, isso é para pesquisar, tá bom? Por exemplo, a tribo G vivia mais aqui no meio do mapa e no final, no sul. A tribo Aruaque vivia mais ali no cantinho, subindo para o norte. E a tribo Pano vivia no extremo K do mapa, tá bom? Número 9. Pesquise e escreva a resposta a cada uma das perguntas. Você vai responder, tá bem? Letra A. Calcula-se que existam aproximadamente quantas etnias indígenas. Você vai pesquisar quantas etnias indígenas existem, tá bom? De acordo com o censo de 2010, o último realizado na contagem de indígenas, existem aproximadamente 305 etnias, tá? Etnias indígenas ainda no Brasil. Algumas são, como eu posso dizer, isoladas, algumas tribos são isoladas, eles se isolam na floresta amazônica, algumas tribos são do sertão, semiárido e tal, mas ao todo existem ainda por volta de 305, tá? Letra B. Calcula-se que existam aproximadamente quantas línguas nativas indígenas. Quantas línguas nativas indígenas ainda existem? Também, de acordo com o censo de 2010, existem 274 línguas indígenas, tá? Algumas não são mais usadas, algumas jubilaram, ou seja, muito tempo sem usar, elas virou uma língua perdida, mas existem 274 línguas indígenas, tá? Letra C. É possível conhecer cada um destes grupos? Essa resposta é pessoal, mas tem a possibilidade de se conhecer grupos indígenas, mas existem obstáculos culturais e sociais, tá? Mas existe sim a possibilidade de conhecer alguns grupos indígenas, algumas aldeias, tá bom? Letra D. Qual é a maior dificuldade para se conhecer os grupos indígenas? A maior dificuldade são as diferenças culturais, as diferenças sociais, além do isolamento, ou seja, o fator geográfico. Por quê? Algumas tribos
preferem se manter afastadas da sociedade, da população da cidade. Por quê? Por interferência, para manter os costumes, porque eles não querem uma interferência tão grande da cultura branca, né, da cultura da cidade, na sua cultura própria. Porque muitos aspectos da cultura indígena já foram perdidos com o decorrer do tempo, com a invasão do Brasil, o catecismo pregado pela Igreja Católica de Portugal. Muitos costumes e muita grande parte da cultura indígena foi extinta. Então eles têm poucos costumes ainda, tá? Muitos relacionados à crença, a vestimentas, uma educação, principalmente idioma. Então, uma das principais dificuldades são as diferenças culturais mesmo, as diferenças culturais, as diferenças sociais e até o fator geográfico, porque elas preferem se manter afastadas, como por exemplo as tribos que vivem na floresta amazônica, tá? Letra E. Quantas eram as grandes nações indígenas na época da chegada dos europeus? Quantas nações indígenas tinham quando os europeus, os portugueses, chegaram ao Brasil? Ao todo eram 7, tá bom? O Brasil era dividido em grandes 7 povos. Era dividido em 7, tá bom? Página 21. Analise as imagens de indígenas brasileiros pintadas por Albert Eckhout. Depois escreva o que você percebeu. Essas imagens foram pintadas por esse pintor, esse artista, Albert Eckhout. Ele pintou essas imagens na época da exploração, tá bom? Na época da colonização do Brasil. São os índios que viviam aqui na época, tá? Você vai escrever sobre essas imagens, o que você percebeu, quais as características dessas imagens, tá? 11. Os povos indígenas têm o direito de viver na terra de seus antepassados. Isso está na Constituição Brasileira, de 1988. Procure saber o que levou o Brasil a tomar essa decisão. O Brasil tem uma lei na Constituição onde as tribos indígenas têm o direito à terra que foi de seus antepassados, ou seja, é terra indígena. Terra indígena não pode ser ocupada, não pode ser vendida pelo governo, tá bom? É patrimônio indígena. Aí você vai fazer uma pequena pesquisa na internet mesmo sobre o que levou o Brasil a tomar essa decisão, tá? Mas muita tem a ver com a invasão dos portugueses, porque muito da cultura indígena foi retirado, tá bom? Então é meio que uma forma que o Brasil, os governantes acharam para, como eu posso dizer assim, meio que recompensar, não é bem recompensar, tá? Mas meio que reparar um pouco dos danos causados, tá bom? 12. Lendo e formando cidadania. Você vai ler esse pequeno texto, tá? Do Icurumim para o Filho de Caraíba. Aí você vai responder. Procure no dicionário o significado de curumim. Curumim tem uma música que eu ouvia muito quando era criança, que assim, ela faz iê, sou curumim, iê. Curumim, na língua indígena, se tem a ver com um índio, um menino índio, tá bom? Um índio criança, menino, tá? Tem a ver com menino índio. Curumim. E Caraíba. Caraíba é como os indígenas chamavam os homens brancos que chegaram na época da colonização, os europeus, os portugueses, os europeus, os brancos. É como os índios chamavam eles, tá? Qual o desejo do curumim? Aí isso aí está no texto, tá bom? Tem que ler o texto para responder qual é o desejo de curumim. Qual é o desejo do menino índio, tá bom? História hoje é isso. A gente vai agora para geografia.